Eu estava revisando esse processo e encontrei dois arquivos com mais de 1500 kbytes. Esse aqui tem 1839 e esse tem 1646. A Justiça Federal de Alagoas, ela só aceita até 1500 KB. Passou disso, o sistema recusa, não deixa anexar. E aí você diz, e agora como é que eu faço para diminuir esse arquivo e esse arquivo? Tem dois caminhos. Ou a gente divide os arquivos, vê a quantidade de página que tem nesse e nesse divide, ou então tenta diminuir. Eu vou tentar fazer as duas coisas, tanto dividir como tentar diminuir, tá? Primeiramente eu vou tentar diminuir. Antes disso eu vou criar uma cópia desse arquivo só para não, já que eu vou mexer nele, só para não ter o risco de perder, tá? Eu vou abrir o arquivo no Adobe. Você vê aqui, ó, são 5 páginas. Então aqui uma maneira fácil, deixa eu só fechar aqui. Uma maneira fácil, como são 1600 kbps, bastava eu dividir aqui, tirar a página 1 e a página 2, por exemplo, e a página 3, 4 e 5 colocar em outro arquivo. Já resolveria a questão fácil, tá? Mas vamos supor que eu queira diminuir, para que vocês entendam como é que você diminui um arquivo. Primeiramente, você tem que achar o botão que diminui. Ele vai estar aqui, ó. Você vai clicar aqui e ele vai estar num desses. Se ele não tiver aqui, diminuir arquivo, você vai clicar em mais ferramentas. Você vai descer e vai clicar em mais ferramentas. Mais ferramentas, você vai descer aqui e vai ter, ó, otimizar PDF. Você clica em adicionar e aí você vê, ó, que ele ficou aqui agora. Então, se você precisar otimizar o PDF, né, volto a dizer como é que você faz. Deixa eu fechar aqui. Vamos fechar aqui tudo. Você vai abrir o arquivo e ele não vai estar aqui. Se ele não tiver aqui o otimizar PDF, você vai descer e vai clicar em mais ferramentas e vai chegar aqui embaixo, adicionar otimizar PDF. Pronto, e aqui ele já vai estar para otimizar o PDF. O que é que eu faço? Pronto, ele tendo a otimizar o PDF, eu clico em otimizar PDF e aí ele vai me abrir essas opções aqui, ó. Pronto, são essas opções aqui que eu tenho, essas três, para diminuir o arquivo. Eu posso, ó, salvar PDF de tamanho reduzido, otimização avançada, que esse aqui é o mesmo modelo que a gente usava no programa antigo, e otimização de páginas escaneadas. Isso aqui é quando usa o scanner. Ele fala aqui, ó, corrigir, reconhecer texto e reduzir o tamanho de um documento digitalizado, tá? Eu vou por aqui, começar por esse, tá? Reduzir, reter existente, vou dar OK. Ó, ele vai criar outro arquivo. Vamos ver se ele vai conseguir diminuir alguma coisa. Ele processa, né? Você vê que era 1600, né? São 5 páginas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Pronto, aparentemente não aconteceu nada. Eu fecho o arquivo e vou lá dar uma olhada. Ó, ele conseguiu diminuir. Era 1600, ficou em 1000. Então, ó, com esse daqui eu já resolvi o problema. Se não tivesse resolvido, eu viria para cá de novo, para o arquivo original, que é esse primeiro. Esse aqui, se não tivesse diminuído, eu ia descartar. Eu ia voltar para o arquivo original, ia aqui em otimizar PDF e ia para essa segunda opção. Essa segunda opção, ele tem o padrão, o celular, que eu não conhecia, e o personalizado, tá? O padrão, ele diminui com as informações padrões do sistema. Eu vou dar um OK aqui, vamos ver o que é que ele vai fazer. Ele vai criar um novo arquivo, vou colocar número 2, né, porque já criou um, e vou salvar. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ele está processando a imagem também. Vamos ver se o 2 ficou menor. Também, ó, diminuiu. Era 1600, ficou 1157. Mas olha, não é tão fácil assim. Esse aqui está sendo fácil de diminuir, sabe por quê? Porque foi uma digitalização feita pelo scan, pelo celular, por um programa de celular. E aí o celular tira numa resolução muito alta. Por isso o CanScan conseguiu diminuir alguns arquivos. Por isso o Adobe conseguiu diminuir os arquivos. Mas em geral você não consegue, tá? É um problema para diminuir. Então vou para a terceira opção, que é a terceira opção, vamos lá, otimizar PDF. Aí eu posso vir para opções avançadas de novo e diminuir isso daqui, ó. Eu posso colocar 100
100, 150, tá? Que é pelo menos um tamanho mínimo. Eu posso botar mínima, mínima, e aqui está com perdas. Pronto, ó, veja que eu diminuí a resolução, ó, reduzi resolução, eu botei 100, reduzi resolução 100 e reduzi resolução 150, tá? Então estou diminuindo mais ainda o arquivo. Ele vai pedir para criar uma cópia, vamos criar a cópia 4. Ele vai processar as imagens. Ó, veja que a imagem já ficou um pouco embaçada, tá? Reduziu demais o arquivo. Mas às vezes é a única maneira que a pessoa tem de reduzir. Mas você vê que foi só o primeiro que reduziu muito. Vamos ver qual foi o tamanho desse arquivo agora. O 4 ficou 933, ó. Nem precisava, tá? Bastava ter esse de abaixo de 1600, abaixo de 1500 que já resolveria. Mas eu vou para outra opção também. Caso não resolva nenhuma daquelas, eu venho otimizar PDF, otimizar páginas escaneadas. Essa é uma boa solução também, tá? Que aqui eu coloco o tamanho pequeno. E aqui, ó, eu desmarco essa aqui, ó, reconhecer texto, para que ele não leia os textos, tá? Então eu vou colocar no tamanho pequeno, ele vai compactar, não preciso mexer em nada aqui, basta colocar em tamanho pequeno e desmarcar essa opção, reconhecer texto, e dou um OK. Ele vai tentar otimizar o arquivo. Vamos esperar aqui ele trabalhar. Essa otimização aqui, ele não cria um novo arquivo. Eu acredito que ele mexe no próprio arquivo que tá aberto, tá? Sem precisar criar um novo. Vamos ver como é que ficou. Vou fechar. Salvo. 1300. Então, ou seja, você vê que todas as tentativas que eu fiz era 1600, tudo que eu fiz diminuiu. Mas olha, esse foi um caso excepcional, porque no geral a coisa não diminui, tá? Então o que é que você vai fazer? Se ele não diminuir, você vai, deixa eu criar aqui novamente outro arquivo, tá? Deixa eu botar isso aqui, cópia 5. Criar aqui outro arquivo desse. Se ele não diminuir de nenhuma maneira, o que é que você faz? Você abre o arquivo. Outra coisa, ó, não adianta diminuir o arquivo e ele ficar com a imagem embaçada. Veja que aqui já ficou embaçado um pouco, ó. Mas ainda dava para, já ficou muito embaçado. A diferença desse arquivo aqui, vou abrir outro aqui, vamos pegar o original. Ó, para esse aqui, olha a diferença de resolução. Ó, Milton, você vê bem melhor. Ele perdeu muita resolução. José Simão da Silva, Abílio Simão da Silva. Aqui você vê bem melhor. Então às vezes você reduz e a imagem fica muito ruim. Aí não adianta reduzir, tá? Só vale a pena reduzir se a imagem ficar boa. Por exemplo, esse cópia 1 aqui, a imagem ficou muito boa. Ó, ele praticamente não perdeu resolução. Ó, dá para ler bem. Então valeu a pena. Por que ele perdeu muita resolução esse aqui? Porque quando eu cliquei, porque eu escolhi essa opção aqui, ó, otimizar PDF, otimização avançada, e eu coloquei 100, 100, 150 e botei no mínimo. Aí ele perde resolução. Mas eu volto a dizer, às vezes é a única opção que tem. Quando o arquivo é bem digitalizado, você diminui e ele continua visível, tá? Porque esse é um arquivo antigo, as fotos são xerox, então você acaba não conseguindo reduzir bem, e quando reduz, ele perde um pouco a qualidade, tá? Mas entenda que às vezes é a única opção que tem, tá? Vamos fechar aqui, deixa eu ir lá para lá de novo. E deixa eu clicar aqui nesse aqui na cópia. E caso você de toda maneira tente reduzir e não consiga, a saída é cortar o arquivo, tá? Como é que você faz para cortar o arquivo? Você dá primeiro uma analisada e vê quais são os arquivos que você quer tirar. Eu aqui vi que tem a certidão de óbito, certidão de nascimento, carteira de trabalho dele, identidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a carteira de trabalho, ó, a página 2 e 3. Aí eu venho, clico aqui do lado, organizar páginas, seleciono essas duas aqui e clico em extrair e clico em excluir páginas após extração. Salvo. Coloco aqui. Aqui é só CTPS, né? CTPS do falecido. Pronto, salvo lá no local onde ele estava. Aí, ó,
como é que vai ficar agora. Esse aqui vai ficar só com 3 arquivos. Vou colocar a certidão de óbito dele aqui no início, melhor. Salvo. E aí olha como é que vai ficar. Esse ficou com 1.200 e a CTPS do falecido ficou com 400. Justamente o arquivo de 1.600 eu dividi, é outra saída para que o arquivo não fique grande. Então sabe que você tem muitas opções para diminuir arquivos, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem. Valeu, tchau.